bom dia, a paz do Senhor, queridos. Que alegria estar com vocês. Este é o canal Renan em Pauta de todos os dias. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Olha, gratidão a vocês que estão aí atentos ao canal. Muito obrigado aos inscritos do canal. Muito obrigado à equipe que dirige o canal, que prepara as coisas, que edita, né, as nossas reflexões. Gratidão de coração. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida de forma tremenda, queridos, tá bom? Outra coisa, se você acessou o nosso canal, aí, não é inscrito ainda, se inscreve agora. É um convite especial a você que eu estou fazendo. Se inscreve no nosso canal e nos ajude a prosseguir através do YouTube, liberando esta palavra poderosa. Muito bem. A nossa série fala do tema Focados na Base da Unidade. Amados, eu escolhi as cartas de João, o Evangelho de João, as cartas de João, porque para mim João é um exemplo em amor, não que os outros apóstolos não sejam. A palavra inteira ela é amor, porque a palavra é Deus, mas João ele é muito específico no que diz respeito ao amor, né? No capítulo 4 da primeira carta, 1 João capítulo 4, ele fala algo muito tremendo. Ele fala sobre discernir os espíritos, porque existe uma mistura, né? Uma guerra espiritual nesse quesito, tá? Existem também muitos dogmas e existem também muitos conceitos no que diz respeito ao amor, à caridade, à fraternidade. Mas o que eu quero falar aqui, amados irmãos, é acerca da base da unidade e do foco que nós temos que ter. Então, tudo que falarmos aqui está dentro desse contexto do foco e da base, tá bom? É onde nós temos que estar focados, é a base da unidade. A base da unidade ela é governante, ela é poderosa e é a partir da base da unidade que todas as coisas acontecem. Eu não creio em obras que não têm unidade. Eu não creio em obras que não têm, amados irmãos, a permanência na base da unidade. Toda obra feita sem a base da unidade, esta é uma obra de palha, de feno, e mais hoje, mais amanhã ela vai cair. Mas a obra feita com o selo da base da unidade simplesmente é tremendo e ali existe permanência, ok? Então, o capítulo 4, verso 7, fala sobre o amor a Deus e diz assim, ó, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Então, se ele procede de Deus, ele é constitutivo, porque Deus habita em nosso espírito. Então, amados irmãos, com o amor de Deus, com a presença de Deus em nosso espírito, nós estamos batizados com amor. Ele procede de Deus e está dentro de nós. Então, por isso, a palavra diz, amemos-nos uns aos outros. E aí, ele fala assim, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, aquele que ama é nascido de Deus. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? O filho, ele tem o DNA do pai. Não existe filho sem o DNA do pai e da mãe, certo? Então vamos entender a linguagem aqui. Todos aqueles que são nascidos de Deus permanecem no amor. Olha só. Todos aqueles que são nascidos de Deus permanecem no amor. Por quê? Porque é nascido de Deus, então não tem como ele não conhecer a Deus se ele é nascido de Deus. Então, se você nasceu de Deus, você tem o DNA de Deus. E no DNA de Deus tem o quê? O amor, porque Deus é amor. Então, a base da unidade está onde? Dentro de você. Deus está dentro de você? Você crê nisso? Então, a base da unidade está dentro de você. Então, o seu foco e o meu foco tem que estar voltado para essa base da unidade. Tá? Nasci de Deus, tenho o DNA de Deus. Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Mas nascer do quê, Senhor? Eu entrar no ventre da minha mãe? Não. Nascer do Espírito, da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne.
Mas quem nasce da água e do Espírito, isso é de Deus. Então você é nascido de Deus. Então o amor de Deus está dentro de você. Mas o que está faltando então, pastor, que a gente não consegue amar? Está faltando o exercício do amor. Porque o amor tem que ser exercitado. Se está dentro de você, tem que ser exercitado. Se você não exercitar, você não vai perceber. Tá? Mas existe uma força terrível, contrária, grande, enorme, que guerreia no nosso ser, tá? Que é a força humana, que é a raiva, que é a ira, o ódio, o rancor, né? A divisão, a falação. Tudo isso está dentro do humano. Mas não esquece que junto disso, dentro do humano, também tem o divino. Tem o DNA de Deus. Por isso que ele está falando, quem é nascido de Deus conhece a Deus. Olha que lindo isso, irmãos. Quem é nascido de Deus conhece a Deus. Então, se você é nascido de Deus, o amor de Deus está em você. Aí verso 8 fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aqui é algo muito sério. Espera aí. Se eu não amo, e eu digo que sou de Deus, e digo que amo a Deus, isso não é verdade. Porque se eu digo que amo a Deus, eu preciso amar o meu irmão. Você entende? Eu preciso amar o meu próximo. Esta é uma realidade. Aí diz assim, ó, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. De que forma? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Gente, entenda o que Deus está falando. Deixa eu até grifar aqui, ó, na minha Bíblia, né? Viver por meio dele. Não está falando viver para ele. Não está falando viver por causa dele. Por meio é diferente do que para e é diferente do que por causa. Olha que louco isso, irmãos. Viver por meio dele. O que você entende de viver por meio dele? Eu entendo aqui que é ter o DNA dele em nós. Eu entendo o governo dele em nós. Então, se o amor de Deus está derramado e você entendeu isso, você precisa viver por meio dele. Ele é a sua vida. Ele é o seu governo. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Não eu. Não é meu capricho. Não é minha bondade. Não é o meu ser. Eu sou pecador. Eu sou carente. Eu não tenho condições de levantar a minha cabeça e dizer, puxa, gente, eu sou o cara. Não, ele é o cara. Você está entendendo? Ele é o Senhor absoluto. Isso é viver por meio dele. É que ele governe todo o nosso ser. Alguém levanta a cabeça e diz, eu amo meu próximo, eu dou cesta básica, eu dou roupa, eu ajudo, não sei o quê. Gente, uma pessoa pode dar tudo e não amar. Uma pessoa pode dar tudo por ser interesseiro. Quantas pessoas fazem caridade porque têm medo de ir para o inferno e querem ir para o céu, entre aspas, fazendo caridade? Deus conhece o coração. Tem pessoas que não conseguem fazer caridade, mas ama. Tem pessoas que fazem caridade e não ama. Tem pessoas que dizem eu amo e não é verdade. Tem pessoas que não dizem eu amo e é verdade que ama. Toda a questão está no interior. Quem se lembra que eu falei sobre as 10 virgens? A grande questão não é exterior, é interior. Então, minha pergunta para mim e para você, diante da palavra, como está o nosso interior em relação ao próximo? Como está o nosso interior em relação ao próprio Deus? E a primeira coisa, o primeiro mandamento é amar a Deus. Por que eu amo a Deus? A Bíblia vai responder, mas deixa eu fazer uma pergunta, por que eu amo a Deus? É porque eu sou interesseiro, é porque eu quero que Deus me dê tal coisa, então eu digo, Deus, eu te amo, mas me dê. Sabe, amados irmãos, o crente do me dê, me dê, me dê, a Bíblia diz que quem fala assim é sanguessuga.
O sanguessuga, ele só quer receber. O sanguessuga, ele não quer ceder. O sanguessuga, ele não quer se humilhar. O sanguessuga, ele não quer, amados irmãos, voltar à realidade das coisas. Ele só quer. Insaciavelmente só quer. Como é a nossa vida diante de Deus? Como é o teu coração diante de Deus? Então, amados, olha, já estou quase terminando essa reflexão, mas é muito forte aquilo que nós temos lido aqui no capítulo 4, amados irmãos. Meu Deus! Então, ele fala assim, ó, por meio dele, né? Nisso consiste o amor. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, não é a grande questão, não é que nós amamos. A grande questão é que ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Então, se você está em pé, é por causa dele. Se você tem dedicado ao próximo, é por causa dele. Toda a glória é dele, toda a honra é dele. Se você consegue amar alguém, não é por você. Esse é um entendimento muito profundo. Nós precisamos ganhar. Eu preciso ganhar que não eu, mas ele. Não eu, mas ele. Convém que ele cresça e que eu diminua, disse João Batista. Então, ele é o Senhor. Ore comigo, Pai. Obrigado, porque Jesus Cristo é o Senhor. Continua ministrando sobre nós de forma tremenda. Pai, nós te agradecemos de coração, em nome de Jesus. Abençoe-nos, ó Deus. Fortalece o nosso ser com o seu amor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.